Eu sei, quando a gente ouve a palavra proibido, existe algo na natureza humana que desperta nossa curiosidade. E quando o assunto é filme, não é diferente, é quase impossível não ficar interessado. Bom, aqui é o Felipe do Nerdice Narrativa e eu preparei uma lista pesada para vocês com 10 filmes que foram proibidos em diversos países ao redor do mundo. Fica comigo até o fim deste vídeo que você vai conhecer mais sobre eles e os verdadeiros motivos por trás das proibições, que vão desde necrofilia e orgias a rituais e tretas políticas. Então se prepara aí e bora depois da vinheta. Galera, eu vou tentar evitar spoilers muito graves aqui, mas pode ter certeza que será impossível evitar todos eles. Então esteja preparado para encarar um e outro spoiler aqui e ali. Vamos seguir a lista na ordem decrescente. O filme número 10 da nossa lista é Necromantic. Filme alemão de 1987 conta a história de um jovem funcionário de um necrotério completamente perturbado e que gosta de colecionar partes de corpos humanos. Certo dia ele resolve levar um cadáver para casa e fazer uma homenagem com sua namorada. Até aí tudo de boa, tudo saudável, né? Quem nunca? Tá, brincadeiras à parte, eu avisei lá no começo do vídeo que o negócio era pesado, então assista aí por sua conta e risco. O relacionamento estava indo bem, até que ele perde o emprego e a sua namorada o abandona levando consigo o amado cadáver em decomposição, deixando o cara completamente desiludido e elevando sua alma perturbada ao extremo. Galera, é isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O cara perdeu a mina pra um cadáver. É um fracassado. Eu sei que falando assim pode até ser engraçado, mas confia em mim, as cenas do filme não são nada engraçadas. Necromantic é um filme que literalmente desafiou os padrões de censura da Alemanha. Desde 1984, todos os filmes de terror lançados na Alemanha são editados para remover cenas muito violentas. Então era uma coisa meio normal lá nas décadas de 80 e 90. Você podia até lançar um filme de terror mais sangrento e tal, mas o órgão público responsável ia lá dar uma editada nele pra deixar mais leve. O problema é que Necromantic é tão pesado que os caras pensaram, mano, não adianta, esse filme aqui não tem como salvar nem se a gente editar ele todo. Envolvendo temas como necrofilia, automutilações e crueldade com animais, o filme foi proibido para o público alemão e também em alguns outros países. O diretor do filme foi até processado por conta do longa. Agora o filme número 9 da nossa lista, As Faces da Morte. Esse filme deu muito o que falar. Eu lembro que quando eu era criança e ainda existiam aqueles estabelecimentos antigos chamados de locadora, eu sempre via a capa desse filme lá na sessão de terror e ficava com medo só de ver de longe. A obra foi vendida na época como sendo um documentário lançado em 1978 que exibe cenas explícitas sobre modos de morrer. Ele tem uma pegada existencialista bem filosófica, mostrando a morte quando ela acontece no mundo animal, ou através da violência dos humanos em um tiroteio, ou doenças, ou por rituais de tribos antigas, enfim. São realmente diversas faces da morte, como o título diz, e tudo mostrado de forma explícita. Bom, já dá pra ter uma ideia de por que esse filme foi banido, né? E não foi em meia dúzia de países não. O filme foi proibido de passar em mais de 40 países como Nova Zelândia, Austrália, Noruega e muitos outros. Acontece que naquela época não tinha internet, então você podia simplesmente fazer um filme e dizer que tudo ali era real. Mas hoje nós já sabemos que não, o filme não é um documentário com 100% de cenas reais. Calma lá que eu explico. A verdade é que o filme foi gravado com um roteiro e atores contratados que forjavam as cenas para parecer reais, para parecer mesmo um documentário macabro e explícito. Bom, não dá pra culpar o público daquela época por acreditar, né? Nos tempos pré-internet as coisas eram bem mais complicadas nesse sentido. Só que nem tudo é tão light assim, porque algumas das cenas são sim reais. Os exemplos mais óbvios são as cenas do Holocausto, que são colocadas em algumas vezes, as cenas também das pessoas na África sofrendo com a fome, e as cenas dos animais sendo caçados e dos cachorros brigando, que são sim bem perturbadoras, tristes e reais. Mas podemos dizer que essas cenas correspondem a mais ou menos 10% do filme, enquanto os outros 90% é tudo forjado. Anyway, o filme foi escrito e co-dirigido por John Alan Schwartz. Ele também atua em algumas cenas. O orçamento do filme foi de $450 mil e há estimativas de que ele tenha arrecadado mais de 35 milhões de dólares no mundo inteiro, somente no cinema. Agora você imagina um filme com execuções em cadeira elétrica, autópsias, membros decepados, acidentes sangrentos, tudo anunciado como real. Nenhum filme antes dele havia sido feito comercialmente nesse patamar. Não é de se espantar que tenha chamado a atenção das pessoas. Inclusive, o filme era condenado pela crítica como o ápice de uma obsessão por sadismo presente na sociedade ocidental. Agora é hora do filme número 8 da nossa lista, e esse é muito famoso, Laranja Mecânica, que é um filme de crime distópico de 1971, dirigido por Stanley Kubrick,
baseado no romance de 1962 do mesmo nome por Anthony Burgess. Todo mundo sabe que o longa é considerado uma das maiores obras cults de todos os tempos e conta com cenas violentas e perturbadoras para abordar a delinquência juvenil e toda a parte ali das gangues de jovens e outros assuntos sociais e políticos. O personagem principal ali é o líder de uma pequena gangue de arruaceiros, por assim dizer, e o filme narra a série de crimes de sua gangue até a sua captura e a tentativa de reabilitação através da experimental técnica de condicionamento psicológico, a técnica Ludovico, como é chamada no filme. O que muita gente não sabe é que esse filme tão famoso foi sim proibido em alguns países por conta do seu conteúdo, classificado na época como desconfortável. No Brasil, inclusive, o filme ficou na lista de obras proibidas pela censura. Então, para assistir ao filme era preciso ir a países vizinhos, como o Uruguai, por exemplo. Um tempo depois do seu lançamento ele foi finalmente liberado, mas mesmo assim foi exibido com tarjas pretas nas cenas de nudez. Nos Estados Unidos, Kubrick teve que cortar cerca de 30 segundos do filme para ganhar uma classificação indicativa um pouco menos restritiva. Já em territórios como Singapura e Irlanda, o longa permaneceu banido por mais de 30 anos. E galera, se tem uma coisa que não é proibida, é você deixar o seu like aqui no nosso vídeo. Por favor, aproveita e deixa o seu like aí, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Não leva nem 2 segundinhos aí pra você, e acreditem, é tudo que a gente precisa para que o canal continue existindo e crescendo, beleza? E é claro, dessa forma o YouTube sempre vai enviar para vocês um aviso informando que o nosso canal lançou vídeo novo. Então dessa forma você não perde nenhuma das novidades. Contamos com a ajuda de vocês, beleza? Voltando para a lista, agora vamos para o filme de número 7, Calígula. Lançado em 1979, é um longa do gênero de drama histórico biográfico que conta a história de Calígula, o famoso tirano que comandou o Império Romano. Em seu reinado, regado a muita orgia e matança, ele assassinou vários membros do Senado romano, se casou com a própria irmã e concedeu ao seu cavalo Incitato o cargo de senador. Hoje, é claro, o filme é considerado uma obra cult, mas na época chegou a receber nota 0 de vários críticos importantes do final da década de 70. Roger Ebert, um dos mais influentes, descreveu o longa como doentio, imprestável e lixo vergonhoso. O filme foi pioneiro em mostrar atores famosos da época envolvidos em cenas de sexo explícito para narrar a ascensão e a queda do imperador romano. O resultado final foi uma produção com cenas explícitas de sexo de tudo que é tipo, incesto e até sexo com animais. Sério, a galera pintou a linha do limite no chão só pra poder ultrapassar ela, não é possível. Muito polêmico e controverso, Calígula acabou se tornando um dos filmes mais repudiados da história. O engraçado é que, apesar dessas críticas, o filme passou a ser cultuado por uma multidão de fãs que enxergam a obra como um filme à frente de seu tempo, capaz de vencer o falso moralismo com sua ousadia estética. E agora o filme número 6 da nossa lista, e esse é um bem conhecido do público porque é mais ou menos recente, eu tô falando de Centopeia Humana. Os filmes dessa franquia dão o que falar até hoje, e eu acho que o motivo é meio fácil de entender. Se você é do tipo que fica enojado facilmente, com certeza vai ter ânsia de vômito só com a ideia do filme. O primeiro longa da franquia conta a história de duas turistas na Alemanha que são sequestradas pelo cientista louco Josef Heiter, um especialista em separar gêmeos siameses. No entanto, depois de tanto separar pessoas, ele cria o sonho de juntar pessoas, que seriam unidas em uma cirurgia que as obrigaria a compartilhar um mesmo sistema digestivo. Que nojo! De acordo com Six, produtor e roteirista do filme, o conceito do longa surgiu de uma piada que ele e seus amigos fizeram sobre ideias diversas para punir abusadores de crianças. Enfim, a inspiração para o filme também veio de experimentos médicos nazistas realizados durante a Segunda Guerra Mundial. Um fato curioso é que quando Six conseguiu o financiamento do projeto, ele não revelou aos financiadores sobre todas as partes do enredo, porque ele não era burro nem nada, ele já sabia que isso podia afastar os investidores, que não descobriram a natureza do filme até que ele tivesse completo. A obra recebeu críticas mistas dos críticos de cinema e ganhou alguns prêmios em festivais de cinema internacionais. O filme já foi proibido em vários países, como Inglaterra, Malásia, Filipinas e até no Brasil. Bom, eu já assisti aos filmes dessa franquia, mas não vou mais dar spoilers aqui. Se você tiver estômago para isso, assista lá e depois nos conta o que achou aqui nos comentários. E agora bora pro filme número 5 da lista, O Grande Ditador. Esse filme é um clássico lançado em 1940, roteirizado, produzido e dirigido por Charlie Chaplin. É considerado um dos melhores filmes de sua carreira e um dos mais importantes do cinema de todos os tempos. O filme é uma sátira contra o nazismo, o fascismo e seus maiores ícones do século XX, Adolf Hitler e Benito Mussolini. Além disso, esse foi o primeiro filme falado de Chaplin. E vale lembrar que nessa época, apesar de ser 1940, os Estados Unidos ainda não tinham entrado para valer na Segunda Guerra Mundial, embora a guerra já estivesse rolando com força lá na Europa. Bom, só pela ideia do filme você já deve imaginar que ele provocou polêmica na época.
Quando ele foi lançado nos Estados Unidos, a obra foi vista como controversa e desnecessariamente polêmica pelo governo norte-americano, que ainda não tinha se envolvido na guerra contra os nazistas. O FBI chegou a chamar Chaplin de um metido antifascista por criticar as posturas de Hitler. Por conta desses episódios, o ator teve até de prestar um depoimento no Senado dos Estados Unidos explicando as motivações do filme. Mas ao invés de as coisas melhorarem por Chaplin, ocorreu o inverso. O FBI ficou ainda mais na cola do cara, tirando o sossego dele. Não é de se espantar que esse filme tenha sido proibido em vários países como Alemanha, França e Espanha, e inclusive foi proibido no Brasil, na época, pelo governo de Getúlio Vargas. O Departamento de Imprensa e Propaganda brasileiro baniu sua exibição em terras nacionais por acreditar que o filme fazia, abre aspas, propaganda comunista, fecha aspas. Mano, é cada uma que, meu Deus. É hora do filme 4 da nossa lista, Borat, outro filme que foi banido por motivações ideológicas e políticas. O filme retrata um personagem chamado Borat, criado pelo humorista britânico Sacha Baron Cohen. Borat é considerado no filme o segundo melhor jornalista do Cazaquistão. Ele viaja pelos Estados Unidos entrevistando diversas pessoas em esferas muito opostas da sociedade. O filme adota um modelo de falso documentário e está repleto de críticas políticas e humor politicamente incorreto, sendo um sucesso de bilheteria na Europa e na América do Norte. Com certeza um filme muito polêmico, e o ator e criador do personagem foi alvo de inúmeros processos, incluindo do governo do Cazaquistão, onde o filme ficou proibido por muitos anos. Borat 2, a continuação do primeiro, também irritou figuras da mídia e governos ao redor do mundo, incluindo o governo francês e também o dos Estados Unidos. E agora estamos chegando no top 3 dessa lista, e o terceiro filme é O Segredo de Brokeback Mountain. Esse famoso filme que deu o que falar na época do seu lançamento em 2005 é um longa que retrata o envolvimento romântico e sexual de dois cowboys dos Estados Unidos, entre 1963 e 1981. A obra recebeu o Leão de Ouro no Festival de Veneza, além dos prêmios de melhor filme e direção no Globo de Ouro. Também recebeu 8 indicações ao Oscar de 2006, ganhando 3, melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora. A trama narra a história de dois jovens cowboys que se conhecem e se apaixonam enquanto trabalham juntos em um serviço de pastoreamento de ovelhas na montanha de Brokeback. O filme aprofunda o complexo relacionamento emocional, sexual e romântico que eles passam a ter no curso de 18 anos. Você já pode até imaginar o motivo de esse filme ter sido proibido em alguns lugares, né? Se até hoje estamos infelizmente longe de resolver o problema da homofobia, em 2005 estávamos ainda mais distantes. O filme foi banido em diversas regiões dos Estados Unidos, incluindo a rede de cinemas de Larry H. Miller, integrante da Igreja Mormon e dono do time de basquete Utah Jazz. Na China, o filme também enfrentou problemas para seu lançamento. As razões dadas pelo governo chinês é que o público seria pequeno demais para a obra, o que não justificaria o lançamento comercial. Claro, a gente sabe que essa é apenas uma desculpa esfarrapada. No Oriente Médio, a homossexualidade ainda é crime em boa parte das nações daquela região, então é claro que infelizmente o filme também foi proibido lá, com ênfase nos Emirados Árabes Unidos, que repudiaram a produção. Bom, é lamentável que esse filmaço tenha sido proibido em diversos países por questões tão preconceituosas. E agora o filme de número 2 da lista, Visitor Q, um filme japonês que mostra cenas de sexo, drogas, incesto e necrofilia. Bom, agora você já sabe porque ele foi proibido e inclusive foi banido alguns momentos antes de participar do Singapore Film Festival. Imagina, o filme estava na programação e foi banido alguns dias antes. A produção retrata a crise de uma família rica japonesa, contando a história de Kiyoshi Yamazaki, um jornalista que quer fazer uma reportagem sobre violência e sexo no seu país, mas para realizar sua matéria, ele aproveita de sua própria família. Então ele começa fazendo sexo com sua própria filha, que é uma prostituta, e também filma seu filho sendo humilhado e agredido por colegas de escola. Chegando em casa, o filho agride a mãe, que é viciada em heroína e também se prostitui. E é aí que a chegada de um estranho visitante que acompanha os comportamentos bizarros provoca muitas mudanças na família Yamazaki. Acreditem, esse filme tem a proposta de misturar horror, terror, drama, soft porn e comédia. Olha essa misturança, e o resultado é esse filme bizarro que, não duvidem, já ganhou até mesmo alguns prêmios por aí. Agora é hora do filme número 1 da nossa lista de filmes proibidos, Holocausto Canibal. Esse filme de 1980 conta a história de um grupo de cineastas que viaja para a floresta amazônica para filmar uma comunidade de nativos do local, com foco em algumas tribos canibais. Inclusive esse filme tá em algumas outras listas do Nerdice Narrativa aqui no nosso canal, de tão polêmico que ele é. Bom, voltando aqui. Uma missão de resgate liderada por um antropólogo recupera as fitas das gravações perdidas feitas pelos membros da equipe. A forma como foram apresentadas as filmagens perdidas da equipe revolucionou o estilo de filmagem found footage na época, mais tarde popularizado por filmes como A Bruxa de Blair. Ou seja, aquele filme que parece um documentário real
mas aí você vai lá pesquisar no Google e descobre que é um filme com atores mesmo. A mesma vibe que As Faces da Morte, que a gente já comentou aqui neste vídeo. Agora, pensa como é que é você fazer isso na década de 80, não tinha internet. Era plausível que as pessoas achassem que todas as cenas eram reais. Agora vamos pro mais polêmico. Olha o quanto que esse filme causou. O Holocausto Canibal, depois de ser exibido na Itália, foi apreendido por um magistrado local e o idealizador do filme foi preso por acusações de obscenidade. Posteriormente, ele foi acusado de que certos atores foram realmente mortos. Olha o nível da polêmica. Apesar de ter sido inocentado dessas acusações, o filme foi proibido na Itália, na Austrália, na Inglaterra e em vários outros países devido a cenas de mutilação e violência explícita, incluindo violência sexual e a inclusão de 6 mortes e violência reais contra animais. Uma coisa grave aqui é que animais foram realmente sacrificados nas cenas mostradas no filme, além do diretor ter sido acusado de um assassinato de uma das atrizes durante a filmagem. O filme conta com uma cena de empalamento explícita de um nativo e na época teve todo um caso no tribunal com vários especialistas para averiguar se a violência apresentada era encenada por atores ou se era realmente verdadeira. Galera, vocês já tinham assistido algum desses filmes dessa lista? Quais? Deixem aí nos comentários e vamos debater. Como eu sempre digo, eu leio e respondo todos os comentários. Espero que tenham curtido o conteúdo. Se vocês gostaram, deixem a opinião de vocês também aí nos comentários, que assim eu posso até fazer uma continuação para essa lista, já que existem vários filmes muito controversos também, que foram banidos ao redor do mundo e, claro, não entraram nessa lista nesse momento. Aproveita e deixa aí o seu like, que isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais pessoas, e a recompensa que vocês dão pra gente por produzir conteúdo como este, que acreditem, dá uma trabalheira de roteiro, edição e tudo mais. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, assim você vai ser sempre avisado pelo YouTube quando o Nerdice Narrativa lançar vídeo novo. E dessa forma você ainda ajuda muito o nosso canal a crescer. Aproveita e envia o link aí desse vídeo para aqueles seus amigos curiosos que vocês acham que pode acabar se interessando pelo conteúdo. Obrigado por assistirem até o fim, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!